Meu nome é Carlos Menezes. Sou socorrista do SAMU há mais de 15 anos. Já presenciei todo tipo de tragédia, acidentes, incêndios, tentativas de suicídio, agressões, situações que desafiam o emocional de qualquer um. Mas nada, absolutamente nada, me marcou tanto quanto o que vivi numa noite de segunda-feira, em novembro de 2017. Era por volta das 23 horas quando recebemos o chamado. A central repassou: mulher desacordada em uma estrada vicinal, zona rural de Montes Verdes. Vítima caída à beira da pista, sem documentos. Ligação anônima. Pegamos o equipamento, entramos na ambulância e partimos. Eu dirigia. Ao meu lado estava o técnico Marcos, parceiro de longas jornadas. A estrada até o ponto indicado era ruim, cheia de buracos, mal sinalizada. Depois de 20 minutos de asfalto, pegamos um trecho de terra batida cercado por eucaliptos. A única luz vinha dos faróis. Ao chegarmos ao local exato indicado pelo GPS, havia apenas a estrada deserta e o som distante de grilos e vento. Nenhum carro parado, nenhuma pessoa por perto. Descemos e começamos a procurar. Foi Marcos quem a viu primeiro. Deitada ao lado de uma cerca, entre o mato alto, estava uma mulher. Corpo magro, pele extremamente pálida, vestindo um vestido antigo, daqueles de tecido grosso e gola alta. Parecia desmaiada. Nos aproximamos. Quando me ajoelhei ao lado dela para verificar os sinais vitais, senti um frio súbito, como se a temperatura tivesse caído 10 graus de uma vez. Era estranho, pois a noite estava abafada até então. Toquei seu pescoço. Tinha pulso, mas fraco. A respiração era lenta e irregular. Quando iluminei seu rosto com a lanterna, percebi que ela tinha uma expressão de pavor. Os olhos estavam semicerrados, mas era como se tivessem congelado ali, presos em alguma lembrança terrível. Preparamos a maca. Quando Marcos segurou os ombros dela para posicioná-la, a mulher abriu os olhos de repente. Eram completamente escuros. Sem íris, sem brilho, apenas duas órbitas negras olhando direto para mim. Ela murmurou algo, baixo, quase inaudível. Aproximei o rosto. Foi quando ouvi: ele está na estrada. Ele nunca foi embora. Tentei questioná-la, mas ela desmaiou novamente. Carregamos ela até a ambulância e iniciamos os procedimentos básicos. Saturação baixa, batimentos irregulares, mas nenhuma lesão aparente. Ligamos para o hospital municipal para preparar a recepção. E então, na metade do caminho de volta, aconteceu o que eu jamais consegui explicar. Os rádios desligaram, os monitores apagaram. Tudo parou de funcionar por cerca de 30 segundos. A ambulância, mesmo ligada, parecia estar presa no tempo. O silêncio era total. Foi nesse momento que, pelo espelho retrovisor, vi alguém parado no meio da estrada. Parei o veículo bruscamente. A figura permanecia imóvel. Um homem alto, com chapéu de aba larga e um sobretudo antigo. Iluminei com os faróis, mas a luz parecia não alcançar. Lu por completo. Marcos, ao meu lado, perguntou se eu também estava vendo aquilo. Assenti. Descemos. A figura estava a cerca de 15 metros da ambulância. Gritei. Pedi para se identificar. Nenhuma resposta. Dei 3 passos à frente e então ele se moveu. Não andou, não correu. Simplesmente desapareceu diante dos nossos olhos. Um piscar e já não estava mais lá. Voltamos para o veículo, em pânico. E foi aí que o terror atingiu o pico. A mulher, que momentos antes estava desacordada, não estava mais na maca. Reviramos a ambulância inteira. Nada. Sumiu como se nunca tivesse estado ali. Comunicamos a central, voltamos ao ponto de origem. Nenhum vestígio. Nem pegadas, nem rastros, nem sinais de alguém naquele local. No dia seguinte, já no hospital, decidimos buscar no sistema alguma informação. Revimos o chamado. Nenhuma gravação da ligação constava no banco de dados. O chamado havia sido registrado manualmente, de forma irregular, sem nome de operador, sem horário confirmado. Alguns dias depois, em conversa com moradores antigos da região, descobrimos uma história local. Uma lenda. Diziam: nos anos 50,
Uma jovem chamada Beatriz teria sido assassinada por um homem desconhecido naquela mesma estrada. O corpo dela nunca foi encontrado. Várias pessoas, ao longo dos anos, relataram ver uma mulher caída na beira da pista e um homem de chapéu surgindo logo depois. Alguns diziam que era o espírito dela tentando fugir. Outros, que o homem ainda a caçava, preso em um ciclo eterno. Desde aquela noite nunca mais consegui passar por aquela estrada sem acelerar. Peço para não ser escalado para plantões naquela região. Às vezes, quando estou sozinho na ambulância, ouço um sussurro atrás de mim e juro que certa vez vi pelos espelhos um rosto pálido me observando do banco de trás. Não sei explicar o que aconteceu, mas sei o que vi. E foi real, mais real do que eu gostaria. O que está achando dos relatos? Deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Agora vamos para o próximo relato. Meu nome é Sérgio Bastos. Tenho 53 anos e sou médico legista há mais de 25. Já vi de tudo. Corpos carbonizados, vítimas de crimes passionais, acidentes fatais. A morte, com o tempo, deixa de chocar. Mas de vez em quando aparece um caso que corta a alma não pelo sangue, mas pela frieza com que a vida foi tirada. Era uma manhã chuvosa de terça-feira, dia 8 de outubro de 2019. Cheguei ao Instituto Médico Legal por volta das 8 horas. Enquanto colocava o jaleco, recebi uma ligação do delegado da cidade vizinha. Tinham encontrado um corpo dentro de um carro, submerso em um lago raso na região do Parque do Cedro, um local conhecido por ser isolado e pouco movimentado. O veículo foi avistado por 2 pescadores que viram o teto do carro parcialmente exposto entre as águas escuras. Os bombeiros fizeram a retirada. Era um modelo sedã azul escuro, com os vidros fechados e a lataria amassada na lateral direita. Dentro, no banco do motorista, estava o corpo de uma mulher jovem, cabelos longos, pele muito clara, vestindo um vestido florido. Não havia sinais de trauma externo visíveis a olho nu, mas o corpo estava em início de decomposição e o cinto de segurança ainda afivelado. O cadáver chegou ao IML por volta das 11 horas. A princípio, tudo indicava um acidente, mas algo não me parecia certo. Havia detalhes que incomodavam. O banco estava muito para trás, como se alguém maior que ela tivesse dirigido o carro. Os sapatos dela estavam no assoalho do banco traseiro, e o volante apresentava marcas de impressões digitais em ângulos incompatíveis com a posição em que ela estava presa. Comecei o exame às 13 horas. A causa da morte, ao contrário do que se pensava, não era afogamento. Não havia água nos pulmões. Ela já estava morta quando o carro foi jogado no lago. Descobri também um leve hematoma na região cervical e um pequeno osso do pescoço fraturado hioide. Isso indicava estrangulamento. Foi morte por asfixia. A água era apenas um disfarce. A partir do laudo, a polícia começou a investigar o caso como homicídio. Descobriram que a mulher se chamava Camila Teixeira, 32 anos, professora do ensino fundamental. Era casada com um homem chamado Jonas Ribeiro, corretor de imóveis. Segundo vizinhos, o relacionamento deles era conturbado. Ele tinha crises de ciúmes, controlava as amizades dela e já havia sido denunciado por agressão verbal. O estranho é que, no dia seguinte ao desaparecimento de Camila, Jonas havia sumido. A família alegou que ele estava em viagem, mas a polícia não encontrou registros de passagens ou hospedagem. Começou-se então uma caçada por toda a região. 5 dias depois, em uma patrulha aérea, uma cabana foi localizada no meio de uma mata fechada, a mais de 20 quilômetros da cidade. Era uma antiga propriedade de um tio de Jonas, desativada havia anos. Lá encontraram o marido. Estava abatido, sujo e com os olhos vazios. Ao ser preso, não ofereceu resistência. No depoimento, Jonas confessou. Disse que viu mensagens no celular da esposa com um colega de trabalho e surtou. Esperou ela sair do supermercado, a obrigou a entrar no carro e dirigiu com ela até uma estrada de terra. Lá, durante uma discussão, apertou o pescoço dela até que parasse de se mexer. Depois, colocou o corpo de volta no banco do motorista
Prendeu o cinto e empurrou o carro com ela já morta até o lago, acreditando que a água apagaria seus rastros. Durante o julgamento, o advogado tentou argumentar insanidade temporária, mas os laudos, inclusive o meu, foram decisivos. Jonas foi condenado a 32 anos de prisão, sem direito à apelação. O caso ganhou repercussão regional, e o nome de Camila virou bandeira em campanhas contra o feminicídio. Mas o que nunca saiu da minha cabeça foi a expressão do rosto dela. Mesmo na morte, havia um traço de espanto, como se os olhos dela ainda quisessem entender o que tinha acontecido. Era uma mulher jovem, cheia de vida, que teve o futuro arrancado pelas mãos de quem dizia amá-la. O mais difícil, para quem trabalha com a morte, não é o sangue. Não são os corpos mutilados. É o olhar. O último olhar. E o de Camila, por mais que os olhos estivessem semiabertos e cobertos pelo tempo passado na água, dizia tudo. Dizia que ela confiava em alguém que jamais deveria ter. Hoje, tantos anos depois, ainda me lembro daquele carro sendo aberto, da primeira vez que vi o rosto dela. Ainda me pergunto como é possível existir tanta frieza, tanta maldade, e como há monstros que usam alianças e chamam seus crimes de amor. Ser médico legista é desvendar a história que o corpo quer contar. No caso de Camila, o corpo gritava por justiça. E felizmente foi ouvido. Mas o vazio que ela deixou, esse ninguém pode preencher. Meu nome é Eduardo. Sou tanatopraxista há mais de 12 anos e trabalho em uma funerária que também mantém convênio com o Instituto Médico Legal da minha cidade, no interior de Santa Catarina. Já preparei centenas de corpos, vítimas de acidentes, assassinatos, suicídios e até decomposições avançadas. Não sou de me impressionar fácil, mas o que aconteceu numa madrugada de inverno do ano de 2019 nunca mais saiu da minha cabeça. E juro por tudo que é mais sagrado, eu nunca mais entrei sozinho naquela sala. Era uma sexta-feira, dia 13 de junho. Cheguei para o turno da noite às 21 horas. Chovia fino, o céu estava fechado. E o necrotério estava com 2 corpos esperando o preparo. Um deles seria velado no dia seguinte pela manhã, o outro ainda aguardava a liberação judicial. Tudo parecia normal, até que o telefone da recepção tocou. Um terceiro corpo estava chegando. O agente funerário apareceu com o saco preto por volta das 22h30. Era o corpo de uma mulher, aparentemente jovem, encontrada morta dentro de casa em circunstâncias estranhas. Segundo ele, não havia sinais de violência, mas o ambiente onde foi encontrada estava completamente revirado. A família se recusava a falar sobre o caso. Me mandaram prepará-la para o velório, ainda sem confirmação de liberação. Levei o corpo para a sala de preparação. Quando abri o saco, senti um arrepio estranho, diferente do habitual. A mulher tinha a pele pálida, quase cinzenta, e um leve sorriso congelado nos lábios. Aquilo me incomodou, mas o que mais me perturbou foram os olhos, entreabertos, como se me observassem. Tentei fechar as pálpebras, mas elas insistiam em reabrir minutos depois, mesmo com os métodos habituais. Iniciei o processo de higienização e preparo. O silêncio naquela sala era quase insuportável, e a luz fraca só deixava tudo mais macabro. Quando liguei a bomba de infusão para iniciar a tanatopraxia, a luz piscou 2 vezes. Nada incomum em instalações velhas, pensei. Mas então a temperatura da sala começou a cair. Senti uma brisa gelada vindo não sei de onde, e juro que ouvi algo cair atrás de mim. Olhei. Nada. Voltei para o corpo. Estava concentrado na tarefa quando senti nitidamente uma respiração próxima ao meu ouvido esquerdo. Era lenta, pesada. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio. Me convenci de que era apenas minha mente pregando peças. O problema é que não parou por aí. Enquanto injetava o conservante, vi os dedos da mão esquerda dela se moverem. 3 dedos, lentamente, como se estivessem tentando fechar. Pensei em espasmos pós-morte, mas era tarde demais para isso. O rigor mortis já havia passado e a rigidez corporal estava em declínio. Espasmos assim não ocorrem depois de tantas horas.
Apaguei a bomba, respirei fundo e me afastei. Peguei o celular para verificar a hora. Eram exatamente 0h03. E foi nesse momento que a maca em que o corpo estava começou a ranger. Ela deslizou 5 centímetros sozinha. Congelei. O medo me travou por alguns segundos. A luz da sala apagou. Tudo ficou escuro. No breu, ouvi um som de respiração vinda de dentro da sala, pesada, arranhada. Tentei alcançar o interruptor, mas não consegui me mover. Foi quando senti algo frio tocar minha nuca. Eu não gritei. Eu simplesmente paralisei. As luzes voltaram do nada, piscando. O corpo estava na mesma posição, exceto por um detalhe. A cabeça agora estava virada para mim, e os olhos estavam completamente abertos. Desliguei tudo e saí correndo. Fui até a recepção e chamei o segurança. Pedi que me acompanhasse. Ele riu, achou que eu estivesse exagerando, mas veio comigo. Quando voltamos, o corpo estava com os olhos fechados e posicionado corretamente. Só que havia algo escrito no espelho da pia. Embaçado. Uma única palavra. Fique. A sala não tinha janelas e ninguém além de mim tinha acesso naquele horário. Eu deixei o corpo na gaveta 7 e saí. Não dormi naquela noite. No dia seguinte, fui informado que a família havia desistido do velório. Disseram que preferiam cremação. Alegaram motivos pessoais. Não questionei. Hoje, sempre que passo pela sala da gaveta 7, sinto aquela mesma brisa fria. Nunca mais preparei um corpo sozinho durante a madrugada. E toda sexta-feira 13, evito o turno noturno, porque tem coisas que a gente não aprende em cursos, nem resolve com bisturi ou formol. Tem corpos que chegam com algo a mais. E tem mortos que simplesmente não aceitam o próprio fim. Se está gostando dos relatos, já deixa seu like e inscreva-se no canal. Fazendo assim, estará ajudando a nossa comunidade. Agora vamos para a próxima história de terror. Meu nome é Paulo, tenho 52 anos e sou caminhoneiro há mais de 3 décadas. Já enfrentei pane em lugar isolado, tempestade no meio de serra, estrada alagada e até tentativa de roubo. Mas nada, absolutamente nada, me deixou tão marcado quanto aquela noite maldita em que parei para ajudar alguém. Foi no mês de julho, numa quinta-feira, dia 20, no ano de 2023. Eu transportava sacos de farinha do interior do Paraná para a cidade de Franca, no estado de São Paulo. Como a carga era leve e o trajeto conhecido, saí no fim da tarde e pretendia rodar a madrugada inteira, parando só de manhã. Era por volta de 1h da madrugada quando entrei num trecho mais isolado da rodovia PR-239. Era uma estrada secundária, de pista simples, cercada de mata. A noite estava fria e sem lua, e tudo em volta parecia coberto por uma neblina fina. Foi quando vi. À beira da estrada, bem próxima ao acostamento, estava uma mulher. Vestia uma blusa clara e uma calça jeans. Estava de pé, sozinha, com os braços cruzados e tremendo de frio. Reduzi imediatamente. Pensei que talvez tivesse sofrido um acidente, ou que o carro dela estivesse com pane logo ali na frente. Parei o caminhão e abaixei o vidro do lado do passageiro. Ela se aproximou devagar. A luz interna da cabine iluminou o rosto dela por alguns segundos. Tinha o cabelo molhado, caído no rosto, e parecia pálida, muito pálida. Ainda assim, mantinha a expressão calma. "Você tá bem, moça?" Perguntei. Ela respondeu com a voz baixa, quase um sussurro: "Preciso de ajuda. Meu carro quebrou na estrada. Só um pouco mais à frente." Não pensei 2 vezes. Desci da cabine e peguei a lanterna. Pedi que ela me mostrasse o local. Ela caminhava na frente, descalça, e eu ia logo atrás tentando enxergar no escuro. Foi aí que comecei a estranhar. Não havia nenhum carro, nem sinal de farol, pisca-alerta, nada. E quanto mais caminhávamos, mais longe do caminhão eu ficava. Quando me dei conta, estávamos a quase 100 metros do veículo. O mato fechava em volta e não havia mais sinal da rodovia. Parei. "Moça, onde está seu carro?" perguntei. Ela parou de andar, mas não se virou. Ficou ali imóvel, com a cabeça baixa.
Já tá perto, ela disse. De repente, ouvi um estalo no mato. Me virei rápido e apontei a lanterna. 2 homens surgiram entre as árvores, armados com facas. Não deu tempo de correr. Um deles me derrubou com um golpe no peito e o outro chutou minha cabeça. Caí no chão, tonto, tentando respirar. Perdeu, velho, gritou um deles. A gente só quer o caminhão. Tentaram pegar a chave do bolso da minha calça, mas reagi. Dei uma cotovelada num deles, que caiu para trás. Me levantei e corri, tropeçando entre os galhos e pedras. Ouvi um dos caras dizendo que ia me matar. Corri como nunca. O sangue escorria da minha testa e o coração parecia que ia explodir. Quando vi as lanternas traseiras do caminhão, gritei por socorro, mesmo sabendo que não havia ninguém ali. Mas teve algo que me parou no mesmo instante. A mulher. Ela estava em pé, encostada na porta do motorista. Sozinha, imóvel como da primeira vez. Não parecia assustada, nem preocupada. Apenas esperando. Parei a uns 10 metros dela, com medo de me aproximar. A voz dela ecoou, calma e fria. Você devia ter ido embora. Antes que eu pudesse reagir, ela virou o rosto lentamente em minha direção. Os olhos estavam completamente negros. Sem brilho, sem vida. E o sorriso era torto, largo demais, como se rasgasse o rosto. Um dos homens surgiu atrás dela, gritando e correndo com a faca, mas parou de repente. Que porra é essa? Ele disse. A mulher deu um passo em direção a ele. Só um. E o homem caiu no chão, gritando como uma criança. O outro fugiu para o mato sem olhar para trás. Eu fiquei ali, sem saber o que fazer. A mulher virou-se novamente para mim e desapareceu, como uma fumaça que se desfaz no ar. Subi no caminhão tremendo, tranquei as portas e liguei o motor. Só parei de dirigir quando o dia clareou. Quando cheguei ao primeiro posto, mal consegui explicar o que tinha acontecido. O frentista, um senhor de cabelos grisalhos, apenas ouviu em silêncio e no fim disse: Você viu a mulher da PR 239? Ela morreu ali há mais de 10 anos, tentando pedir ajuda. Mas agora é ela quem atrai os outros. Desde então, nunca mais parei por ninguém na estrada. Por mais que pareça um pedido de socorro, eu sigo em frente. Porque naquela noite, eu não vi só a maldade dos vivos. Eu vi também o aviso de algo que não é deste mundo. Algo que atrai, engana e se alimenta do medo. Meu nome é Arthur, sou médico clínico geral. Tenho 39 anos e, como a maioria dos médicos da rede pública, vivo à base de plantões. Já vi de tudo. Acidentes horríveis, surtos psicóticos, tentativas de suicídio. Mas nada me preparou para o que aconteceu na madrugada de 14 de agosto de 2022. Naquela noite, o hospital estava em silêncio incomum. Era uma madrugada fria e sem movimento. Eu estava de plantão sozinho, com apenas uma técnica de enfermagem me auxiliando, a Regina, uma senhora experiente que já viu mais coisa do que eu poderia imaginar. Por volta das 2 da manhã, recebi a entrada de um paciente trazido pela polícia. Um morador de rua sem documentos, encontrado vagando nu no centro da cidade. Estava em estado de choque, sujo de sangue seco, mas o mais estranho era que não apresentava nenhum ferimento visível. Quando a polícia o trouxe, disseram que ele foi encontrado murmurando sem parar. Eles vêm à noite, eles arrancam a pele, eles escavam por dentro. Regina e eu o colocamos em uma sala isolada. Ele não reagia a comandos, não piscava. Apenas olhava para o teto e repetia aquelas frases. A princípio pensei em surto psicótico, abstinência ou mesmo uma crise dissociativa. Administrei um sedativo leve e continuei a avaliação. A frequência cardíaca estava normal, a pressão um pouco baixa. O mais curioso era a temperatura corporal estava abaixo do normal, mesmo coberto com cobertores e em ambiente fechado. Enquanto eu fazia as anotações, Regina me chamou, aflita. Disse que a energia da ala havia oscilado 2 vezes desde que o homem chegou. Fomos conferir.
As luzes estavam piscando, e o monitor cardíaco do paciente recém-chegado desligou sem motivo. Trocamos os cabos, a tomada. Nada funcionava com ele. Mas, estranhamente, os equipamentos voltavam ao normal assim que eram tirados de perto dele. Por volta das 3h15, o homem começou a falar. Pela primeira vez, olhou nos meus olhos. A voz era baixa, mas clara. Doutor, você não pode deixá-los me encontrar de novo. Eles não são daqui. Fiquei arrepiado. Perguntei quem eram eles. Eu vi o que fazem com quem grita. Eles não querem alma, doutor. Querem memória. Querem entrar e apagar tudo. Ele começou a se debater. Precisamos sedá-lo mais uma vez. Na ficha, coloquei alucinações, possível quadro esquizofrênico ou transtorno de estresse extremo. Mas no fundo, havia algo que não se encaixava. Às 3h43, uma queda de energia atingiu o hospital inteiro. Ficamos completamente no escuro por alguns segundos, até o gerador emergencial ligar. Quando a luz voltou, Regina veio correndo até mim. Doutor, o homem, ele sumiu. Corremos até a sala. Estava vazia. A janela trancada. Nenhum sinal de arrombamento. O lençol estava no mesmo lugar, as ataduras intactas, nem pegadas, nada. Chamamos a segurança. Vasculharam o hospital inteiro. Olharam as câmeras, mas no momento da queda de energia, todas estavam desligadas. Não havia registro algum de sua saída. Fiz o que achei certo. Notifiquei a direção, documentei tudo, inclusive o sumiço. Não dormi por dias. 4 dias depois, recebi um envelope em casa, sem remetente. Dentro, havia uma única folha com letras recortadas de jornal, coladas de forma tosca. Dizia: "Você me ajudou a escapar. Agora eles vão atrás de você." Não contei para ninguém. Guardei o bilhete e troquei todas as fechaduras da casa. Mas, desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. Certa noite, ao revisar minhas anotações, percebi que todos os registros sobre aquele paciente desapareceram do sistema do hospital. Nenhum número de prontuário, nenhuma ficha física, nenhuma entrada no sistema. Era como se ele nunca tivesse existido. Até Regina, semanas depois, me disse que deve ter sonhado aquilo, que não se lembrava de nenhum homem estranho naquela noite. É como se algo estivesse aos poucos apagando a lembrança daquele plantão. Só eu ainda me lembro de cada detalhe. E é por isso que estou escrevendo este relato. Para que, se um dia eu esquecer, alguém saiba que isso aconteceu. Se você ouvir alguém falando que eles escavam por dentro, não o ignore. Você pode ser o próximo. Meu nome é Leandro. Sou enfermeiro há mais de 15 anos. Trabalhei em muitos lugares, desde postos de saúde na zona rural até pronto-socorro em capital. Mas foi no hospital municipal de uma pequena cidade do interior de Goiás que vivi o episódio mais sombrio da minha carreira. Isso aconteceu numa segunda-feira chuvosa, no mês de abril do ano de 2019, e até hoje me arrepio só de lembrar. Naquela noite, meu plantão começou às 7 horas da noite. Cheguei cedo, como sempre. Peguei o jaleco, conferi os pacientes, organizei os prontuários. O hospital estava com baixa lotação, o que era raro. A ala clínica tinha apenas 2 pacientes internados. A pediatria estava vazia e a UTI recebia apenas um idoso que se recuperava de uma cirurgia. Era o tipo de plantão que qualquer enfermeiro agradeceria. Por volta das 10 horas, fui chamado na ala psiquiátrica, onde tínhamos apenas um interno, um adolescente de 17 anos chamado Jonas. Ele havia sido internado no dia anterior, depois de agredir a própria mãe com um cabo de vassoura. Segundo o prontuário, ele apresentava alucinações constantes, agressividade extrema e episódios de catatonia. Diziam que ele ouvia vozes o tempo todo. O enfermeiro do plantão anterior me deu o aviso. Fica de olho nele. Hoje ele ficou horas falando com a parede e dizendo que o chão estava chamando. Fui até o quarto dele por volta das 10h30. Jonas estava sentado na beira da cama, com os olhos fixos na parede e os lábios se mexendo,
mas sem emitir som algum. Tentei falar com ele, mas ele não respondeu. Só quando me aproximei com o sedativo é que ele virou o rosto, lentamente, e me encarou com um olhar vazio. Disse, numa voz rouca e baixa, "Você também vai ouvir. Todos ouvem no fim." Apliquei o medicamento com calma. Ele não resistiu. Poucos minutos depois, ele adormeceu. Saí dali com uma sensação estranha, como se tivesse deixado algo para trás. Algo que me olhava pelas costas. À meia-noite, enquanto eu conferia os prontuários na enfermaria, a energia oscilou. As luzes piscaram 3 vezes e depois se estabilizaram. Achei estranho, mas não dei muita atenção. O hospital é antigo e quedas de energia eram comuns. Mas, em seguida, começou um barulho seco, vindo do corredor da ala desativada, um setor antigo do hospital, fechado há mais de 10 anos por causa de infiltrações e estrutura comprometida. Ninguém mais entrava lá. As portas estavam trancadas com correntes. Mesmo assim, o som era claro. Batidas ritmadas, como se alguém estivesse esmurrando uma das portas de metal. Peguei a lanterna e fui investigar, mesmo com o coração apertado. O segurança daquela ala havia faltado, e os outros colegas não quiseram me acompanhar. Sozinho, fui caminhando pelos corredores escuros até o portão da ala abandonada. O som cessou assim que cheguei. A corrente ainda estava no lugar, mas a sensação de estar sendo observado era sufocante. De repente, a lanterna apagou. Fiquei no escuro total. Em meio ao silêncio, ouvi uma respiração pesada atrás de mim. Quando me virei, uma voz sussurrou no meu ouvido. Ele saiu, e não volta mais. Corri o mais rápido que pude de volta à ala psiquiátrica. Ao entrar no quarto de Jonas, senti um frio no estômago. A cama estava vazia, o lençol coberto de lama. A janela, ainda trancada com grade de ferro, a porta fechada. Não havia como ele ter saído sem que alguém visse. Liguei para o médico plantonista e comecei uma busca pelo hospital. Ninguém havia visto Jonas. Os seguranças vasculharam os arredores. Nada. Uma enfermeira da UTI me chamou no rádio, com a voz tremendo. "Leandro, tem um menino aqui na sala de equipamentos. Ele está deitado no chão, todo sujo de terra. Diz que quer voltar para o túmulo." Quando cheguei lá, não acreditei no que vi. Jonas estava coberto de terra úmida. Tinha arranhões por todo o corpo, os olhos fixos no teto e a respiração entrecortada. Murmurava sem parar. "Faz frio lá embaixo. Eles disseram que eu podia sair só hoje, mas eu tenho que voltar. A cova já está aberta." Chamamos o psiquiatra às pressas. Ele foi sedado novamente e transferido para a observação intensiva. As roupas dele foram recolhidas como evidência. Ninguém entendeu como ele conseguiu sair do quarto. Ninguém entendeu de onde veio a lama, já que não havia chovido há dias. As câmeras de segurança daquela ala não gravaram nada. Tela preta das 11h47 até 1h10 da manhã. Na manhã seguinte, quando fui embora, vi o coveiro do cemitério que fica nos fundos do hospital fumando encostado no muro. Ele olhou para mim e disse, com um tom de voz que não parecia brincadeira, "Essa noite alguém cavou uma cova, mas ninguém foi enterrado." Desde aquele dia, nunca mais aceitei plantão na ala psiquiátrica e, sinceramente, se pudesse, teria deixado a enfermagem para trás. Mas sigo, com medo do dia em que ouvir aquela voz de novo. Porque sei que vou ouvir. No fim, todos ouvem. Meu nome é Fabrício. Sou enfermeiro há mais de 20 anos. Já atendi pacientes em UTI, em pronto-socorro e em enfermarias de hospitais públicos caóticos, mas nenhuma experiência me marcou tanto quanto os 5 anos em que trabalhei em um lar de idosos chamado Lar Esperança, no interior do Paraná. O prédio era antigo, construído na década de 50. Tinha um clima pesado desde a entrada. As paredes frias, os corredores estreitos, os vitrais empoeirados, tudo dava a sensação de que o tempo tinha parado ali. Éramos poucos na equipe, 2 enfermeiras, 3 cuidadores e eu, sempre no turno da noite, das 19 às 7 da manhã. No início tudo ia bem.
Os idosos eram tranquilos, muitos abandonados pela família, outros deixados ali por não conseguirem mais cuidar de si. Eu fazia meu trabalho com paciência e respeito. Até que chegou o Sr. Antônio. Ele tinha 84 anos, diagnosticado com demência avançada e histórico de episódios violentos. Foi transferido de um hospital psiquiátrico que estava sendo fechado. Ninguém nos contou mais detalhes. Só disseram que ele precisava de cuidados constantes e que não se podia deixá-lo sozinho por muito tempo. O Sr. Antônio foi instalado no quarto do fundo, o quarto 12. Desde a primeira noite, ele começou a agir de forma estranha. Ficava olhando fixamente para a parede oposta da cama e sussurrava frases que não faziam sentido. Dizia coisas como: "Ela está vindo", "Os olhos dela sangram", ou "Eu não devia ter aceitado o acordo". No terceiro dia, durante meu plantão, ouvi pancadas fortes vindo do quarto dele por volta das 2 da manhã. Corri até lá. Ele estava no chão, com o rosto virado para o canto, repetindo baixinho: "Ela não vai parar. Ela quer todos nós". Tentei levantá-lo e colocá-lo na cama. Foi quando ele me agarrou com uma força descomunal, olhou nos meus olhos e sussurrou: "Você já está marcado. Ela sabe que você viu". Naquele instante, confesso, meu coração disparou. Meus pelos se arrepiaram todos. Ele estava com os olhos esbugalhados e uma expressão de terror real. Dei a medicação, fiz um curativo no corte que ele abriu na testa e permaneci ao lado dele por mais de 1 hora até que dormisse. Na noite seguinte, enquanto conferia os prontuários, vi que o nome de batismo do Sr. Antônio era Antônio Clímaco de Almeida. Aquilo me soou familiar. Fui até os arquivos antigos e encontrei uma reportagem de jornal dos anos 80 colada num caderno velho da administração. Era sobre um crime horrendo. Um homem chamado Antônio Clímaco. Então, com 46 anos, havia sido acusado de ter matado a esposa e enterrado o corpo nos fundos de casa, alegando que ela estava possuída. Foi julgado como mentalmente incapaz e internado em um hospital psiquiátrico, o mesmo de onde veio. A mulher nunca foi encontrada. Fiquei paralisado. E então me lembrei. O quarto dele, o quarto 12, dava direto para os fundos do terreno, onde havia um jardim mal cuidado que todos evitavam. Naquela mesma madrugada, por volta das 3 horas, a cuidadora Adriana me chamou, pálida. Disse que havia barulho de passos nos fundos. Pegamos lanternas e saímos. Estava tudo escuro e úmido. Quando iluminamos o jardim, vimos que parte da terra estava remexida, como se alguém tivesse cavado algo e depois tentado esconder. Voltei correndo ao quarto dele. Estava vazio. A cama estava revirada e a janela aberta. Corri de volta ao jardim. E foi ali que vimos. O Sr. Antônio estava ajoelhado na terra, cavando com as mãos. Ele gritava coisas que não conseguimos entender. Quando nos viu, parou. Os olhos estavam vidrados. A mão segurava algo. Era uma aliança. A polícia foi chamada, claro. 2 dias depois, encontraram ossos humanos enterrados ali. O caso foi reaberto. Ele foi internado em uma unidade psiquiátrica de segurança máxima. Mas a história não terminou aí. Desde então, o quarto 12 permanece fechado. Mesmo vazio, a luz se acende sozinha à noite. E em mais de uma ocasião, os moradores reclamaram de uma mulher chorando nos corredores. Alguns diziam que viram uma figura de branco olhando pela janela dos fundos. Em uma noite por volta das 4 da manhã, fui até o quarto, sozinho. A porta estava trancada, como sempre. Mas quando me aproximei, ouvi uma voz feminina, fraca, mas audível. Ele prometeu. Disse que me traria flores. Eu juro pela minha profissão. A voz vinha de dentro do quarto. Pedi desligamento 1 semana depois. Nunca mais voltei. Desde então, evito lares de idosos. Porque depois de tudo o que vi, descobri que há memórias que ficam presas a paredes. E há promessas que nem a morte é capaz de silenciar. Sou médico legista há mais de 20 anos. Vi coisas que a maioria das pessoas não suportaria nem imaginar. Mas, entre todos os corpos que passaram por minhas mãos,
Há um caso que me atormenta até hoje, mesmo após tantos anos. Era uma tarde abafada de uma terça-feira, no final de janeiro. O verão estava insuportável naquele ano. Eu trabalhava em uma pequena cidade do interior, onde a rotina costumava ser tranquila. Acidentes, brigas de bar, algumas tragédias familiares, nada que fugisse ao esperado. Mas naquele dia, algo diferente chegou até mim. Recebi uma ligação da delegacia por volta das 14 horas. Tinham encontrado um corpo na zona rural, em uma área de mata fechada. O chamado foi vago, mas o tom do policial era sério. Doutor, é melhor o senhor vir pessoalmente. Nunca vi nada parecido. Peguei minha maleta e fui. A viatura me buscou em poucos minutos. Ao chegar na clareira onde o corpo fora encontrado, entendi o motivo da inquietação. Era um homem, aparentando ter entre 30 e 35 anos. Estava nu, com o corpo completamente coberto por cortes profundos, como se tivessem sido feitos por lâminas finas, mas de forma desordenada, quase ritualística. O rosto estava desfigurado, não por agressões, mas como se tivesse sido rearranjado. O mais estranho, no entanto, foi o estado do local ao redor. Os galhos das árvores estavam quebrados em direções anômalas, como se algo de grande porte tivesse circulado por ali, mas não havia marcas de pneus nem pegadas identificáveis. Só lama e o cheiro forte de carne em decomposição. Embora o corpo parecesse ter sido morto poucas horas antes, transportamos o cadáver ao necrotério municipal. Eu e minha auxiliar Marta começamos a autópsia por volta das 17 horas. O corpo apresentava sinais de uma morte extremamente dolorosa. As lesões não tinham padrão defensivo, como se o homem estivesse consciente e não resistisse. O mais perturbador, porém, foi o que encontramos ao abrir a cavidade torácica. O coração não estava lá, nenhum vestígio de extração cirúrgica, nenhuma precisão. O órgão havia sido arrancado de forma bruta, mas sem causar o colapso imediato do corpo, o que indicava que o homem ainda estava vivo durante parte do processo. A ausência de sangue nas cavidades indicava que a exsanguinação ocorreu antes da remoção do coração. Era uma sequência impossível segundo a lógica médica. Algo não fazia sentido. Os pulmões estavam intactos, assim como o fígado e os rins. O cérebro apresentava lesões pequenas, como se pequenos furos tivessem sido feitos com agulhas longas. Aquilo fugia completamente de qualquer caso que eu já havia analisado. Enviei amostras para exames toxicológicos, mas já sabia que dificilmente encontraria respostas. Era como se alguém, ou algo, tivesse feito questão de transformar aquele corpo em um enigma macabro. Nos dias que se seguiram, o clima na cidade mudou. Os jornais locais noticiaram o achado com alarde. Surgiram rumores, teorias, lendas antigas sobre criaturas da mata, seitas, até mesmo alienígenas. A polícia não encontrou documentos com o corpo. Nenhum parente apareceu. Nenhum boletim de ocorrência de desaparecimento foi ligado ao caso. Comecei a me sentir mal. Não dormia direito. Tinha pesadelos com o corpo. Em um deles, o homem abria os olhos e sussurrava algo que eu não entendia. Sempre acordava suando frio. Marta também mudou. Evitava entrar sozinha na sala onde o corpo havia sido guardado. Uma noite, ela me ligou chorando, dizendo que ouviu barulhos vindos da geladeira mortuária. Vozes, risos. Revisitei os laudos, fotos, vídeos, e então percebi algo que havia passado despercebido. Em uma das imagens ampliadas do braço da vítima, havia símbolos finamente desenhados, quase imperceptíveis. Não eram ferimentos. Pareciam tatuagens feitas com uma técnica antiga, símbolos que, depois descobri, pertenciam a um alfabeto esquecido, citado em textos de ocultismo que estudei por curiosidade na juventude. Mostrei as fotos a um professor aposentado que conheci anos atrás, especialista em religiões antigas. Ao ver os símbolos, ele empalideceu. Disse que aquilo era um tipo de marca usada em rituais de invocação, que os símbolos significavam passagem, sacrifício e renascimento. As palavras daquele professor me acompanharam por semanas. Passagem, sacrifício, renascimento. Eu queria acreditar que era só uma coincidência, uma tatuagem exótica de um sujeito perturbado, mas a forma como o corpo foi deixado, a floresta,
O desaparecimento sem pistas. E agora aqueles símbolos. Tudo parecia calculado, como parte de algo muito maior do que eu podia compreender. Na semana seguinte, fui chamado para analisar outro corpo. Desta vez uma mulher, idade semelhante, mesmas mutilações, mesmo cenário de mata fechada, mesmo desaparecimento inexplicável de documentos. Mas havia um novo detalhe. Em seu estômago, alguém havia entalhado com precisão cirúrgica um símbolo circular. Aquilo parecia um selo. No centro, havia uma espécie de olho, desenhado com tanta delicadeza que parecia ter sido feito com um bisturi. O pavor começou a tomar conta da cidade. As pessoas evitavam sair de casa à noite. A imprensa, inicialmente sensacionalista, parou de cobrir os casos. A polícia começou a nos tratar com desdém, como se estivesse com medo de se envolver. 2 investigadores pediram afastamento. Diziam estar sendo vigiados. Diziam ouvir sussurros nos corredores da delegacia. E eu comecei a ver coisas. Certa noite, enquanto revisava as imagens da segunda autópsia, a luz do necrotério piscou. O monitor tremeu. Quando voltou ao normal, juro por tudo que há de mais sagrado, o rosto da mulher na foto estava com os olhos abertos. Não só isso, ela me olhava. Me encarava. Tapei a tela com as mãos, tremendo. Quando tirei, tudo havia voltado ao normal. Talvez fosse só o cansaço, pensei. Mas não consegui mais ficar ali sozinho. Marta pediu demissão. Disse que não podia mais trabalhar naquele lugar, que sentia que algo estava prestes a acontecer. E de fato estava. Na terceira vítima, um jovem que aparentava ter pouco mais de 20 anos, os símbolos já não estavam escondidos. Estavam tatuados no peito, nas costas, nas palmas das mãos. O coração dele também havia sido retirado. Mas, desta vez, o buraco em seu tórax estava cheio de terra. Terra preta, fofa, terra que não pertencia à região. Recolhi uma amostra e mandei para análise. A resposta veio 2 dias depois. A terra continha fragmentos microscópicos de ossos humanos e esporos de fungos raríssimos, que só crescem em cavernas profundas, em locais de total ausência de luz. A essa altura, já não dormia mais. Minhas mãos tremiam, evitava qualquer espelho. Sentia que algo havia se colado a mim. Uma presença, uma sombra. Quando caminhava à noite pelos corredores vazios do necrotério, tinha a sensação de estar sendo seguido. Certa vez, encontrei pegadas de lama no chão, saindo da câmara fria número 3. A polícia encerrou as investigações alegando ausência de provas conclusivas. Os corpos foram arquivados sem identificação. Mas eu sabia que aquilo não havia acabado. Fui atrás do professor novamente. Ele estava visivelmente assustado. Disse que aqueles símbolos não eram apenas parte de um ritual comum, mas de um culto ancestral banido há séculos. Um culto que acreditava na invocação de entidades enterradas em regiões ocultas do mundo, entidades que só poderiam se manifestar por meio do sacrifício de corpos humanos preparados com precisão. Não é apenas matar, doutor, ele me disse. É preparar o corpo como um receptáculo. Perguntei por que os corações eram removidos. Ele hesitou antes de responder. O coração é o último elo com a alma. Sem ele, a carne se torna um canal, um invólucro vazio. Depois disso, ele desapareceu. Tentei encontrá-lo, liguei, fui até sua casa. Ninguém o viu desde aquele dia. A polícia nem quis abrir um boletim. Foi então que sonhei com os 3 corpos. Eles estavam de pé, nus, lado a lado, com os olhos brancos me observando. Atrás deles havia uma figura envolta em sombras, alta, disforme. Ela sussurrava em uma língua que não compreendi, mas entendi o significado. Mais virão. Acordei gritando, com a marca de um arranhão profundo no meu peito. Não sei como aquilo apareceu. Não havia nada em meu quarto. Só silêncio e o leve cheiro de terra molhada. Desde então, parei de trabalhar. Vivo isolado. Ninguém me visita. Tento manter a sanidade escrevendo este relato. Mas sei que é questão de tempo até me encontrarem também. Os símbolos não eram apenas marcas. Eram chamados. E de alguma forma, eu ouvi o chamado. Se este texto for lido por alguém, peço que não vá atrás disso. Não procure explicações. Não tente entender. Algumas coisas estão enterradas por um motivo. E mexer com elas
só traz escuridão. Se eu desaparecer, saibam que não foi suicídio. Foi o preço. Está gostando dos relatos? Inscreva-se e já deixe seu like para fortalecer nosso canal. Agora vamos para o próximo relato. Eu nunca achei que um laudo pudesse mudar a minha vida. Trabalho há mais de 15 anos como médica legista e já vi de tudo. Corpos carbonizados, afogados, esfaqueados, vítimas de acidentes terríveis e até mesmo de tortura. Mas nenhum caso me afetou tanto quanto aquele que chegou na manhã de uma segunda-feira abafada de março, numa pequena cidade do interior. Era por volta das 7h30 quando a ambulância do IML trouxe o corpo. A vítima era uma jovem de aparentemente 25 anos, pele clara, cabelos longos, castanhos. O rosto estava desfigurado por espancamentos, mas não havia sinais evidentes de luta. Ela parecia em paz, e isso, para mim, era o mais perturbador. Comecei o exame com a técnica de sempre: medições, análise externa, coleta de amostras, mas algo naquele corpo me incomodava. O pescoço apresentava marcas simétricas, pequenas incisões como se fossem feitas com um bisturi. Na parte interna das coxas, símbolos desenhados com algo cortante, quase rituais. Os olhos estavam intactos, mas havia cortes minúsculos ao redor das pálpebras. Era um trabalho meticuloso, feito com calma. O que mais me assombrou, no entanto, foi o que encontrei dentro da cavidade torácica. O coração havia sido retirado com precisão cirúrgica, sem danificar as estruturas ao redor. A retirada foi feita com tanto cuidado que parecia uma aula prática de anatomia. O problema é que, naquela ficha, constava que a vítima era uma garçonete. Nada indicava que ela tivesse sido atendida em hospital ou que aquilo fosse obra de alguém com formação médica. Fiz o laudo completo e enviei à delegacia. Achei que, como sempre, o caso seria investigado e arquivado sem solução. Mas 2 dias depois, o delegado apareceu na minha sala. Trazia outra ficha. Outro corpo. Outro laudo. As semelhanças eram impressionantes. Dessa vez, um homem jovem, 30 anos. Coração retirado, olhos intactos, cortes simétricos e os mesmos símbolos nas coxas. Doutora, ele disse, estamos lidando com um doente, um sádico. E a senhora é a única que pode nos ajudar a encontrar um padrão. Comecei a revisar meus arquivos, comparei os 2 laudos e, com o passar dos dias, mais corpos foram chegando. Sempre jovens, sempre com o mesmo padrão. Nenhuma conexão entre eles, nenhum vínculo aparente. Até que, na 6ª vítima, encontrei um bilhete costurado sob a pele da barriga. Sim, costurado, com linha cirúrgica. O bilhete estava envolto em plástico e dizia apenas: "Você está prestando atenção, doutora?" Meu sangue gelou. Pela primeira vez em anos, senti medo dentro do meu próprio laboratório. Comecei a revisar as imagens de câmeras da entrada do IML, a checar os arquivos, as horas de chegada dos corpos. Descobri que em pelo menos 3 das entregas, o mesmo funcionário do transporte estava presente, um homem chamado Nivaldo. E Nivaldo, ao que tudo indicava, havia sumido do mapa há mais de uma semana. Fui atrás do hospital onde ele dizia trabalhar. Lá, descobri que Nivaldo havia sido demitido 2 anos antes, após um surto no meio do turno. Falava sozinho, usava bisturi fora da sala de cirurgia e foi encontrado uma vez, segundo uma enfermeira, acariciando um coração retirado de um cadáver. Meu estômago embrulhou. Naquela noite, tranquei meu consultório. Mas ao chegar em casa, percebi que algo estava errado. A maçaneta da porta dos fundos estava torta. Entrei devagar, o bisturi que carrego por precaução nas mãos. Chamei pelo meu cachorro, Max, e não obtive resposta. Acendi as luzes e o que vi quase me fez cair. Na minha sala de estar, havia uma caixa. Uma caixa de madeira escura, pequena, com um laço preto. Em cima dela, uma etiqueta escrita à mão. "Para você, doutora." Com admiração. Abri. Dentro, havia um coração humano. Não sei quanto tempo fiquei ali parada, mas quando finalmente consegui me mexer, liguei para a polícia. Quando chegaram, a caixa havia desaparecido.
Nem sinais de arrombamento, nem digitais. Nada. Apenas eu, trêmula, cercada por olhares de descrença. Nos dias que seguiram, parei de atender no IML. Pedi licença. Comecei a receber ligações anônimas, todas silenciosas. A cada madrugada, passos no quintal. Um dia, meu carro apareceu com as palavras "Você é minha inspiração" riscadas no vidro. Era como se, a cada cadáver, ele estivesse mais perto. E eu não fazia ideia de quem ele era. Mas ele me conhecia muito bem. Fiquei hospedada na casa da minha irmã por algumas semanas. Achava que, afastando-me da rotina e do laboratório, ele me esqueceria. Mas foi exatamente o contrário. Na terceira noite ali, recebemos uma entrega misteriosa. Era uma pequena caixa de papelão com meu nome escrito em letras infantis. Minha irmã, sem saber do que se tratava, abriu. Dentro havia uma fita VHS. Não havia remetente, nem selo, nem nada que indicasse sua origem. Por um instante, cogitamos jogar fora, mas eu precisava entender até onde ele estava disposto a ir. Pegamos um aparelho antigo na casa de um vizinho e colocamos a fita. A imagem, granulada, tremia por alguns segundos. Depois surgiu um corredor escuro, o som de uma respiração ofegante. A câmera tremia, como se estivesse sendo carregada por alguém em movimento. Aos poucos reconheci o local. Era o necrotério do Instituto Médico Legal onde trabalhei por tantos anos. A filmagem seguiu por entre os corredores até chegar à minha sala. A câmera parou diante da porta e uma voz sussurrou: "Aqui tudo começou, e é aqui que vai terminar." Minha irmã vomitou ao meu lado. Eu tremia como uma criança. A fita foi levada pela polícia, que nada conseguiu extrair além de interferência magnética, sem digitais, sem áudio claro, sem rastros. O delegado sugeriu proteção policial, mas não havia agentes suficientes para rondas permanentes. Disseram que não havia ameaça direta, mas eu sabia que era só uma questão de tempo. Na semana seguinte, o corpo de uma sétima vítima chegou ao IML, mesmo com minha ausência. Dessa vez, no lugar do coração, havia uma carta escrita à mão, endereçada a mim. O delegado me chamou para ler. Era curta, mas terrivelmente clara. "Você me ensinou a amar a anatomia. Você me mostrou onde cortar, como abrir, como preservar. Agora somos parte um do outro, um coração de cada vez." Naquele dia, percebi que ele não me queria morta. Ele me queria cúmplice. Entrei em colapso psicológico. Fui internada por 7 dias. Disseram que tive um surto de ansiedade grave, algo entre pânico e colapso nervoso. Quando saí do hospital, minha decisão estava tomada. Eu precisava enfrentá-lo. E a única maneira seria voltando ao necrotério. Retornei ao IML em uma noite de sexta-feira, silenciosamente. Entrei pela entrada lateral com a chave reserva. Sabia que as câmeras não estavam funcionando, estavam quebradas há meses. Levei comigo um gravador, uma câmera escondida no bolso do jaleco e um spray de tinta vermelha. Queria marcar o que quer que encontrasse ali. Ao chegar à sala de exames, senti um arrepio. Tudo estava exatamente como eu deixei. Sobre a bancada, porém, havia um envelope branco. Tremendo, abri. Dentro havia uma única folha. "Bem-vinda de volta, doutora. Estou no andar de baixo." O andar de baixo era uma antiga sala de conservação, usada décadas atrás, desativada há muito tempo. Desci as escadas lentamente. A luz do corredor tremeluzia. O cheiro era úmido, forte. Ao abrir a porta de ferro, quase caí para trás com o que vi. Ali estavam todos os corações. 7. Suspensos em pequenos potes de vidro, numerados com etiquetas. Embaixo deles, fotos das vítimas, com datas e horários. Era um altar de carne. E no centro, uma cadeira, como se alguém tivesse estado ali esperando por mim. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, o bisturi na mão, mas não havia ninguém. Saí correndo, tropeçando nas escadas, tentando alcançar a saída, quando escutei a voz dele pela primeira vez. Era baixa, suave, como a de alguém que está feliz em ver um velho amigo. "Você voltou. Eu sabia que você entenderia." Ele estava encapuzado, parado ao pé da escada. Só os olhos visíveis. Nos braços,
algo envolto em pano. Era o coração da oitava vítima. Isso é para você, doutora. Esse é especial. Foi tirado com carinho. Quis fazer como você faria. Corri. Não gritei. Apenas corri. De alguma forma, consegui sair do prédio e acionar a polícia. Quando voltamos juntos, minutos depois, não havia mais nada lá. Nem potes, nem fotos, nem sinal dele. Tudo limpo, estéril. Como se nunca tivesse existido. Desde então, ele nunca mais apareceu. Nenhuma nova vítima, nenhum novo bilhete. Mas eu sei que ele está vivo. De vez em quando, ainda recebo envelopes sem remetente. Dentro, apenas folhas de papel com diagramas anatômicos desenhados à mão. Sempre com um coração destacado em vermelho. Mudei de cidade e mudei de nome. Mas ainda acordo no meio da noite com a sensação de que tem alguém me observando. Um vulto parado no canto do quarto. Uma sombra na porta do banheiro. Um espelho embaçado com uma mensagem que logo desaparece. Ele me escolheu. E agora, por mais que eu tente escapar, sei que essa história nunca terá um fim. Porque, para ele, eu sou a última peça que falta na coleção.